Bem-vindos e bem-vindas, meus queridos e minhas queridas. Aqui é o Dani, ou Dan, e esse é o Dan por Dani. Hoje eu vou trazer para vocês um quadro novo que eu vou colocar aqui no canal, que é o Joga Logo. O Joga Logo tem a intenção de trazer para vocês vídeos rápidos, mais compactos e dinâmicos. Para você que não quer ler o manual, tem preguiça de ler manual, vendo esse vídeo você já possa começar o jogo o mais rápido possível. Então vou tentar fazer vídeos mais rápidos e dinâmicos, e para abrir esse quadro vou trazer as regras do Lendas e Batalhas. Eu já fiz alguns vídeos dele aqui no canal. Lendas e Batalhas, ele é um card game no estilo CCG, como Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, entre vários outros que tem por aí. E só que ele tem a temática brasileira, né? Nossa cultura, nosso folclore, nossa fauna, flora. E ele traz isso de um jogo bem legal, bem divertido e também tático, estratégico, né? Eles tiveram algumas atualizações nas regras, e como eles estão fazendo o financiamento coletivo da segunda coleção já, eu vou abrir esse quadro justamente com eles para ver como é legal o jogo e que vale muito a pena conhecer e jogá-lo. Eles têm na plataforma Untap, que também dá para baixar o aplicativo no celular, as cartas do jogo, tanto da primeira quanto da segunda coleção. Então você pode fazer o seu baralho lá, jogar online com os amigos como se fosse uma mesa física, e dá para jogar tranquilamente o jogo para ver como é legal esse jogo brasileiro, de cultura brasileira. A primeira expansão do Lendas Descobrimento foi financiada em 2019, e agora estamos, como eu falei, no financiamento coletivo para a segunda expansão. Vamos então para o vídeo. Como eu falei, vai ser um vídeo bem dinâmico das regras do jogo para vocês já poderem começar a jogar. Espero que curtam o vídeo. Um forte abraço e bora! Então, pessoal, o Lendas ele é um jogo de batalha que os dois jogadores têm um campo de batalha. Ele tem espaços direcionados para cada tipo de carta. O primeiro espaço ele é dividido para 5 cartas de personagens. A parte de trás são 3 cartas de plantas, uma carta folclórica, um espaço onde vai ficar o baralho e um espaço onde vão ficar o esquecimento. As cartas que são destruídas em campo vão parar, elas ficam no esquecimento. E outra área que foi criada no jogo agora é a borda. A borda, o que é? Ela é uma área imaginária no campo, que é onde a carta ela vai ser excluída do campo, mas ainda não destruída. Ela vai ser jogada para a borda, e depois de um efeito específico de qualquer carta, ela vai voltar para o campo ou será destruída. Então assim ficaria o nosso campo: 5 espaços para cartas de personagem, 3 de plantas, uma carta para folclóricas, um espaço que ele é destinado para a borda, o nosso deck e o nosso esquecimento. No Lendas nós temos 5 tipos de cartas, que são as cartas históricas com esse símbolo de ampulheta, as cartas de feras, as cartas de apoio, que podemos ter 2 tipos de cartas de apoio que combinam com personagens e campos, e as cartas de apoio que são equipadas a personagens e campos. Isso vai ser explicado depois. As cartas de plantas, que também temos 3 tipos, e por último as cartas folclóricas. Vamos conhecer então um pouco do corpo das cartas aqui no Lendas, né? A primeira parte aqui em cima à esquerda é o PC. O PC é o conhecimento da carta. Temos o nome da carta, aqui por exemplo eu estou com a Jacurutu. Na parte de cima nós temos as classes. No caso, Jacurutu é uma ave e um vertebrado. Aqui é o símbolo da classificação da carta, ela é uma carta de fera. Temos a arte da carta, e aqui vemos ataque e a defesa, né? Defesa é um escudo, o ataque é uma espada cravada embaixo no escudo. Então a Jacurutu, no caso, tem 2 de ataque e 3 de escudo. Aqui na primeira parte de texto vai ter a história da carta, todas elas têm, né, uma breve história, e na parte de baixo, não todas as cartas terão o efeito que essa carta possui. Efeitos eu vou explicar posteriormente, exemplificando aqui. Paraguaçu tem 5 de PC, é uma índia, nome dela, uma carta histórica, aqui ataque e defesa, e ela só possui história, né? Não tem nenhum efeito em si. E por último, aqui embaixo, a raridade da carta. No caso da Paraguaçu aqui, ela é uma carta comum. As plantas, mesma situação, né? Aqui é uma simbologia de planta específica, logo vou explicar.
e aqui também o tipo de efeito. E aqui a única diferença, mais diferente, é realmente as folclóricas. No caso das folclóricas, aqui é o número de cartas que ela vai ter que ser descartadas no seu esquecimento para a carta folclórica poder entrar em campo, e o restante basicamente é igual. Nome, tipo de carta, a história e o efeito que ela faz, né? No caso das folclóricas é magia, e aqui a simbologia de raridade da carta. Essa daqui é uma carta lendária. No Lendas nós temos 3 tipos de plantas, com 3 tipos de iconografia diferente. Esse primeiro tipo quer dizer que as plantas com essa simbologia, elas precisam passar todo um turno em campo virado para baixo, descidas virada para baixo, para poder serem ativadas. Então, no meu turno eu vou entrar com ela virada, eu vou passar o turno para o meu jogador. Quando voltar para mim, eu posso ativar essa planta aqui. As plantas com esse símbolo, eu posso, direto da minha mão, baixar em jogo, assim ela já ativando seu efeito. E, por fim, as plantas que tem esse símbolo, de caso de contra-ataque, elas vão ser usadas somente a partir do turno do adversário. Elas serão baixadas também viradas com a face para baixo. Quando ele me atacar, eu posso fazer a ativação da planta. As plantas mostram seus efeitos aqui na parte de baixo. Nas plantas da segunda coleção, alguns tipos de plantas que agora terão dois tipos de símbolo, assim o jogador escolhendo qual deles vai ativar. Nós temos 2 tipos de cartas de apoio. Cartas que elas se equipam a um tipo de classe no campo, ou descem junto com esse tipo de carta, e ela acaba se tornando parte daquela carta, ou seja, ela não ocupa um espaço em campo. Assim, ela adicionando ou trazendo algum benefício à carta equipada. Outro tipo de carta de apoio que nós temos, ela é uma carta que vai dar suporte a alguma carta que está em campo. Assim, ela também tem ataque e defesa, mas ela não vai se equipar àquela carta. Ela vai ocupar um espaço em campo, e assim ela vai dar algum tipo de habilidade para aquela carta que está em campo, referente ao tipo de classe que ela sugere na carta. No caso desses efeitos do Lendas e Batalhas, nós temos 4 tipos de efeitos no jogo. O primeiro deles é o Instinto. O Instinto ele é exclusivo das feras. Outro efeito que eu falei há pouco é a habilidade. A habilidade ela é exclusiva das cartas de apoio. O encantamento ele é exclusivo das plantas. E por último, mais forte no jogo, a magia. E a magia é exclusiva das cartas folclóricas. As cartas Lendas de Batalhas têm algumas nomenclaturas de efeitos. Por exemplo, na habilidade do arco e flecha ele dá atravessar. Então eu não vou entrar nesse mérito porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou deixar no card do vídeo o link para o acesso do glossário das habilidades e nomenclaturas que tem no Lendas e Batalhas. Muitas cartas no Lendas podem ter mais de um tipo de efeito. Eles têm umas nomenclaturas para você saber se pode usar todos eles ou somente um, ou escolher entre os efeitos. No caso do arco e flecha ele dá equipar um índio, adicionando mais 2/0 e ganha atravessar, ou seja, você ganha esses 2 efeitos. No caso do santuário, ele dá resistência, adicione mais 1 a todos os religiosos do campo até que esta casa seja destruída. Então você tem a resistência, que é referente ao santuário, e ainda disso ele adiciona 0/1 a todos os religiosos no campo, né, até que essa casa seja destruída. O Jacurutu, ele somente tem a remoção, então ele só tem uma habilidade. Algumas cartas elas também dão essa informação de turnos, que o efeito ele fica em campo. Então são nomenclaturas que vai ter no glossário, que é bom você dar uma olhada também para se familiarizar. Mas são muito intuitivas. Já outra carta, ela tem essa opção. Ela tem 2 efeitos. Que se você equipar o Peruvage Caminha, vai trazer do manual do baralho. Assim você embaralha, por isso esse símbolo. Ou o segundo efeito dela é descartar uma carta da mão do adversário. Então você nessa situação teria que escolher um dos 2 efeitos para poder ativar quando essa carta entrasse em jogo. A preparação para o jogo de Lendas e Batalhas funciona com os 2 adversários tendo decks de 40 a 60 cartas. Ambos vão embaralhar os seus decks
vão sortear quem será o primeiro jogador, podendo ser em dados ou para o ímpar, jogo da velha, cacheta, qualquer outro tipo de modo. E ambos vão comprar 5 cartas. O baralho é colocado no espaço referente a ele e o primeiro jogador já pode começar as suas ações. A partir do próximo jogador, pode comprar uma carta e fazer a ação dele. Ambos os jogadores terão um PC inicial de 20 pontos. Esse PC podendo ser aumentado ou reduzido. O PC de um dos adversários chegando a 0, esse jogador perdeu a partida, saindo o outro então como vencedor. Para o jogador montar o seu baralho de lendas e batalhas, ele vai ter uma regra para a limitação de cartas do mesmo tipo. Cartas que têm PC de 1 a 3, o jogador pode ter até 4 cópias daquela carta no seu baralho. Cartas com PC de 4 a 6, o jogador pode ter até 3 cópias da mesma carta. PC de 7 a 8, até 2 cópias. PC de 9 e 10, apenas uma cópia daquele tipo de carta. Cartas folclóricas, até 3 cartas iguais. E plantas, também o jogador pode ter somente até 3 cartas do mesmo tipo no seu baralho. Como descer cartas no Lendas e Batalhas? Temos algumas regras para descer as cartas em campo. Nós podemos descer sempre uma planta, respeitando o seu modo de entrada, ou uma carta folclórica. E, além das duas, posso descer juntamente na minha rodada um personagem. Esse personagem que entrou vai precisar respeitar um turno de entrada para poder atacar o adversário. Ou seja, ele vai precisar esperar que o adversário jogue e volte para mim para eu poder atacar. Outro meio que podemos descer uma planta ou uma folclórica e descer junto um personagem equipado já com uma carta, assim ativando o efeito da carta. Outra opção é descer uma planta e uma folclórica com uma carta que vai equipar a uma carta já em campo, ao personagem já em campo. Podemos também descer uma planta ou folclórica mais uma carta de apoio, que é uma carta de ação, ou seja, ela entra em campo, faz a sua ativação e já é descartada para o esquecimento. Outra opção, se o personagem não baixar nenhum tipo de personagem, ele pode baixar uma planta mais uma folclórica. Essa é a única situação onde pode ser baixada as duas na rodada do jogador. Como eu faço ativações das cartas na sua entrada em campo? Para descer, por exemplo, as cartas folclóricas, eu respeito essa simbologia aqui no canto superior esquerdo, que é a quantidade de cartas que eu preciso jogar no meu esquecimento para poder ativar o efeito da carta folclórica. Ou seja, no caso do Anhangá, com 3, eu preciso descartar 3 cartas, assim podendo ser 3 cartas da minha mão para o esquecimento, ou se eu quiser botar a quantidade de cartas que eu quiser na minha mão e complementar com alguma carta que eu tenha em campo, eu jogo para o esquecimento e ativo a carta folclórica. Ativado o efeito da carta, eu respeito o texto explicando o tipo de magia que ela vai causar em campo. Aqui, sobre ativações de efeitos, as cartas normalmente elas vão ativar o efeito na entrada delas em campo, ok? Alguns efeitos trazem carta de volta para o baralho, sim, ela ativa o seu encantamento novamente. Por exemplo, nessa situação, eu estaria aqui jogando contra um jogador que tem uma carta equipada e uma planta que é um encantamento. Eu na minha mão tenho um Jacurutu, que ele, como o instinto dele, ele remove um encantamento em campo. Então, eu entraria com o Jacurutu, o jogador perderia o seu encantamento, assim, essa planta não seria ativada e ela iria para o esquecimento do jogador. Vamos falar agora do combate. No combate, no Lendas e Batalhas, uma carta irá atacar diretamente outra carta, assim não podendo atacar diretamente os pontos de vida ou PC do adversário sem que tenha ainda uma carta em campo. Como funciona o ataque? A carta atacante irá atacar a carta direcionada
No caso, no meu exemplo, eu estou colocando o Paraguaçu e o Peru Vaz de Caminha. A Paraguaçu ela tem ataque 5 e o Peru Vaz de Caminha tem defesa 4. Então, a Paraguaçu ataca, mas ao mesmo tempo dentro de um ataque há um contra-ataque. O Peru Vaz de Caminha também vai contra-atacar a Paraguaçu. Ele tem um ataque de 4, mas cai dentro de uma defesa de 6 da Paraguaçu, assim ele não consegue matar a Paraguaçu. Como o ataque dela é superior à defesa dele, o Peru Vaz de Caminha é destruído e a sua carta equipada também sai de campo. Como ela é uma carta equipada e ambas se tornam uma carta, ele, em vez de perder 3 pontos, ele perderia 4 pontos. Esse é o valor que você perde nos seus pontos de conhecimento, assim diminuindo. De 20, ele perderia 4, ficaria com 16 pontos de conhecimento. Nessa outra situação, a Paraguaçu está atacando o Dom Manuel. O Dom Manuel tem ataque de 7, e sua defesa de 4 pontos. A Paraguaçu consegue atacar, destruir sua defesa tranquilamente. Porém, no contra-ataque, o Dom Manuel ultrapassa a defesa da Paraguaçu também. Assim, as duas cartas serão destruídas, ambas vão para o esquecimento dos devidos adversários, e nessa situação o dono da Paraguaçu perderia 5 pontos de conhecimento e o do Dom Manuel também perderia 5 pontos de conhecimento. Outra situação que também pode ocorrer num ataque são os combos de ataque. Aqui nessa situação, o Dom Manuel também destruiria a Paraguaçu, abatendo a sua defesa, e ela não conseguiria matar o Dom Manuel, pois a defesa dele é maior que seu ataque. O que o jogador tem a opção de fazer agora são combos de ataques. O jogador poderia usar o Jacurutu, atacar o Dom Manuel. Assim, o Dom Manuel com 7 pontos destruiria o Jacurutu, mas também o Jacurutu abateria 2 pontos da defesa do Dom Manuel. Assim, Dom Manuel ficaria com 4 pontos de defesa. O Jacurutu seria destruído, o jogador perderia os 3 pontos de PC da carta. Assim, agora o Dom Manuel com 4 de defesa, a Paraguaçu poderia atacar e destruir a carta do Dom Manuel. Assim, o jogador perderia os 7 pontos dele e no contra-ataque a Paraguaçu também seria destruída, perdendo os 5 pontos. E assim, então, a terceira e última situação para explicar o combate. Aqui a Jacurutu com ataque 5 e defesa 6 ataca o Peru Vaz de Caminha com ataque 4 e defesa 4. O Peru Vaz de Caminha sai de campo. O jogador perde 3 pontos de conhecimento e agora a Jacurutu tem o campo livre para atacar diretamente os pontos de conhecimento do adversário, assim tirando 2 pontos dos pontos de conhecimento do adversário. O adversário, então, totalizando a perda de 20 pontos, tanto em cartas quanto em ataques direto nos seus pontos de conhecimento, ele perde a partida e o jogador adversário sai vencedor da partida. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo mostrando para vocês as regras do Lendas e Batalhas. Ele é um jogo muito massa, muito divertido, bem dinâmico, é um jogo bem feito. Eu fiz esse vídeo principalmente porque eles estão em financiamento coletivo no Catarse e estão precisando da ajuda do pessoal para poder lançar a segunda expansão. Então eu quis fazer esse vídeo para divulgar mesmo o jogo, verem as regras, que são regras bem simples. Espero que curtam. Eu vou deixar no card do vídeo as redes sociais do pessoal do Lendas e Batalhas, o site deles, vou deixar o link para acessar o Catarse deles, vale a pena dar uma conferida. Vou deixar também, logicamente, as minhas redes sociais no link do vídeo. Se puder seguir lá no Instagram, no Facebook, dar uma olhadinha, uma conferida no Twitter, vou ficar muito grato. E agradeceria muito também se você, que não é inscrito, se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, assinar o sininho para dar notificações dos meus vídeos. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, pessoal que gosta de card games, jogos de duelo assim entre 2 jogadores. Eu ficaria muito grato, beleza? Esse primeiro vídeo ficou um pouquinho maior também, porque eu falei um pouco mais do jogo em si, mas a intenção desse quadro é serem vídeos bem curtos para vocês pegarem as regras rapidamente e poder já começar a jogar, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço e falou!